Oi gente, meu nome é Márcio, tenho 48 anos e sou de Montes Claros, norte de Minas. Vou contar um relato para vocês que o meu pai costumava me contar quando eu era garoto. O meu pai, em seu tempo de infância, morava juntamente com meu avô e minha avó em uma zona rural aqui no norte de Minas. Eles moravam em uma grande fazenda e o meu avô era funcionário dessa fazenda. Essa fazenda não existe mais, mas na época era uma fazenda com uma grande criação de gado leiteiro e também uma criação de porcos e galinhas. O meu pai, nessa época, era muito guri, mas já ajudava nas funções da fazenda. O meu avô desde cedo ensinava ele a trabalhar, e na fazenda o que não faltava era trabalho. Em uma ocasião, a fazenda precisou de contratar mais funcionários, devido ao trabalho que tinha aumentado bastante. Então, o dono da fazenda, que aqui vou estar chamando de seu João, mandou chamar o meu avô e disse a ele que estava precisando contratar mais gente para o trabalho e aumentando assim a sua peonada. Então meu avô foi até um vilarejo próximo à fazenda e nele havia uma vendinha, a única que tinha ali pelas redondezas, onde todo mundo ia para fazer suas compras. E ele deixou avisado com o dono da venda que o seu João lá na fazenda estaria precisando de gente para trabalhar. Quando foi no outro dia, de manhã bem cedo, já tinha uma turma na frente da fazenda esperando pelo meu avô e todos ansiosos pela vaga de trabalho. O meu avô era o encarregado responsável pela contratação e meu pai, que na época era guri e tinha o apelido de Betinho, estava sempre junto ao meu avô. Meu avô bateu o olho na moçada e viu que era tudo dali das redondezas mesmo. Porém, havia um deles que era estranho e o meu avô não o conhecia. Meu avô se aproximou dele e disse assim: "Ô, seu moço, eu não te conheço, de onde que o senhor é?" Então ele disse para o meu avô que ele havia vindo de muito longe e que ele estava precisando muito de um trabalho e de um lugar para ficar. E ele não queria nem salário, ele trabalharia pelo que comer e um lugar para dormir. O meu pai me disse que ficou olhando para esse senhor e achou ele muito estranho. Ele era um sujeito muito feio, alto, magro, mal vestido, olhos profundos, tinha unhas grandes e sujas. E o santo do meu pai não tinha ido com daquele homem. Mas enfim, o meu avô o contratou, pois a fazenda estava precisando de muitos trabalhadores. Mas meu avô manteve os olhos nele, pois era um estranho. E já diz o ditado: estranhos vemos, costumes não sabemos. Então, depois de algum tempo, começaram a acontecer coisas estranhas nessa fazenda. Alguns animais começaram a aparecer mortos e mutilados. E ninguém sabia o que poderia estar fazendo aquilo com os animais. Então, durante a noite, começou a se ouvir um uivo. Era um som assustador que ninguém nunca tinha ouvido antes ali pela redondeza. Então, uma certa noite, todos ouviram um bezerro berrando desesperadamente. Um dos peões foi até o curral para ver o que estava acontecendo. Chegando lá, ele se deparou com uma enorme criatura. Ele dizia que era um grande cão negro e raivoso. Ele disse que era raivoso porque ele nunca tinha visto tanta fúria em qualquer outro animal. O peão, ao ver o animal, saiu correndo em direção à casa grande da fazenda, e o animal se embrenhou no mato. Esses episódios começaram a ser frequentes, e o meu pai começou a reparar que todas as vezes que esse bicho rodeava a fazenda, o tal forasteiro nunca era visto. Uma certa noite, o meu pai não conseguia dormir por causa desses acontecimentos. Então, na janela da fazenda, ele viu alguém sair de um dos alojamentos da peonada em direção a um velho celeiro desativado que tinha naquela fazenda. Não dava para ver direito quem era, mas com a claridade da lua, o meu pai reconheceu que era o forasteiro pelo andar, pois ele tinha um andar meio desengonçado, meio torto. Meu pai então pegou o lampião dele, um facão, saiu de fininho da casa da fazenda e foi atrás. Então meu pai me disse que quando ele chegou ao celeiro e abriu a porta e iluminou com seu lampião, ele teve uma das visões mais assustadoras de toda a sua vida.
E ele disse que lá estava aquele homem forasteiro, se retorcendo, com a cara toda deformada, com pelos crescendo no seu corpo e os dentes pontiagudos, gemendo e rosnando. Aquele homem estava se transformando num bicho. Meu pai deu um grito assustado e correu até a casa grande da fazenda. Chegando lá, relatou o que havia visto. Então o seu João, dono da fazenda, deu armas na mão da peonada e mandou eles irem atrás, pois poderia ser o bicho que estava atacando os animais da fazenda. Mas quando eles chegaram no celeiro, a coisa já não estava mais lá, pois aquele forasteiro sabia que meu pai havia descoberto seu segredo. E ele também sabia que a partir daquele momento ele iria ser pego. Todos na fazenda sabiam que meu pai havia visto um animal, um bicho estranho, e que seria sim o animal que estava atacando o gado da fazenda. Mas o fato do forasteiro virar o bicho seria imaginação do meu pai pelo medo que ele havia sentido. O fato é que depois desse dia, nem o bicho nem o forasteiro foram mais vistos pela redondeza. O homem não voltou nem para pegar as suas poucas coisas que haviam deixado na fazenda, em seu embornal. E o meu pai me disse que nunca mais conseguiu esquecer aquilo que ele viu naquela noite. Bom, gente, esse foi o meu relato. Obrigado por terem me ouvido. Tenham todos uma ótima noite e até mais.